Seja muito bem-vindo à aula 3 do nosso curso gratuito sobre trade institucional, Smart Money Concepts. E na aula de hoje, como você já deve ter visto no título, eu vou te explicar não só como de fato o mercado funciona, mas como você pode fugir das manipulações e de fato ganhar dinheiro com o mercado. O conceito principal da aula de hoje são as duas regiões extremas do mercado, a buy side e a sell side liquidity. E para isso, eu vou começar te explicando um conceito muito simples e muito básico, que é a liquidez. Quando a gente opera conforme o trade institucional, a gente entende que o mercado não é só sobre o preço querer subir ou cair, e sim sobre liquidez. O institucional tenta capturar o máximo de liquidez possível para que eles ganhem o máximo possível e você, varejo, perca o máximo possível. Afinal, o objetivo deles é levar o preço até o teu stop para depois levar para onde eles querem. Ou seja, a entrada deles é o seu stop. Eles estão fazendo de fato dinheiro e entrando nas operações quando você está tomando stop e perdendo dinheiro. E como você pode se livrar desses stops? Como você consegue, de fato, perder pequeno e ganhar grande na prática? Bom, é isso que eu vou te explicar hoje. E para isso, a gente tem que diferenciar os tipos de liquidez que existem no mercado. O tipo número 1 é a liquidez interna e o número 2 é a liquidez externa. A liquidez externa é basicamente a liquidez que vem de fora. E para isso, a gente vai precisar do conceito que eu te expliquei já algumas vezes aqui no canal e já cheguei a falar nas outras aulas, que é a teoria do prêmio do desconto. Basicamente, a teoria do prêmio do desconto divide o mercado em duas zonas, para a gente entender onde está barato e onde está caro. Em teoria, quando a gente quer vender o mercado, a gente tem que esperar algum retoque na zona premium, na zona de prêmio. E quando a gente quer comprar, a gente tem que esperar algum retoque na zona de desconto. Por quê? Porque a gente quer comprar barato e vender caro. E é óbvio, o mercado vai expandir para alguma direção e naturalmente em algum momento você vai tomar stop. Então você precisa ter um jogo de cintura e um discernimento para não usar isso só como uma ferramenta completamente aleatória, porque isso pode se voltar contra você. Dito isso, quando a gente divide o mercado entre as zonas prêmio e desconto, a gente entende que existem pontos de interesse. Ou seja, digamos que o mercado está caindo, como você pode ver, sei lá, nesse print aí da tua tela, e com o mercado caindo, você quer achar o quê? Uma venda. E daí você vai esperar um retoque, um fair value gap ou um order block na zona de prêmio. Por quê? É na zona de prêmio onde você vai conseguir vender caro. Se você vender na zona de desconto, você está muito mais suscetível a tomar um stop bobo, certo? E é justamente esse o conceito de liquidez interna. O conceito da liquidez interna é a liquidez que está dentro desse range, dessa movimentação. Ou seja, um fair value gap, um order block, todas essas regiões são liquidezes internas. Eu sei que não existe a palavra liquidezes, mas foi uma forma de fixar isso na tua mente. Então, fair value gap, breaker block, order block, todos esses são pontos de interesse e são reconhecidos como liquidez interna, porque é a liquidez que está dentro do movimento, dentro daquele range, dentro daquela movimentação. No entanto, a gente vai ter também por fora a liquidez externa, que vai ser o que vai de fato movimentar o preço e fazer o mercado expandir para cima ou para baixo, e no final das contas pode te fazer perder ou ganhar mais dinheiro, que é o que a gente vai chamar de buy side e sell side liquidity. Eu quero que você entenda que aquela lógica simplista do mercado também funciona. O mercado sobe quando tem mais gente comprando do que vendendo e cai quando tem mais gente vendendo do que comprando, certo? Só que a gente esquece que o mercado é sempre movido por stop e alvo. E stop e alvo são os grandes aliados de um trader. O stop é o que eu chamo do botão do deu ruim. É uma maneira de você gerenciar o risco para perder pequeno e ganhar grande. Então, quando você coloca um stop, é basicamente o seguinte: ora, eu estou entrando nesse trade e eu posso sim estar errado. Se eu tiver errado, eu vou perder essa quantia aqui pré-estabelecida, que eu não me incomodo em perder, e tá tudo bem. E o alvo é a região que eu acredito que o preço possa vir a bater, que é a região do lucro. Ou seja, o stop é quando você perde dinheiro e o lucro é quando você ganha. Agora, deixa eu trazer isso de uma forma mais prática e mais simples para você. A gente está falando de operar o mercado, principalmente mercado de futuros ou de índices, né? Futuros de cripto, futuros de índices, futuros de Forex, né? Que Forex não é futuro, é lote e tudo mais. Mas enfim, a gente está falando de você operar na alta e na baixa. E daí, a gente vai ter duas maneiras de você operar: comprado ou vendido. O comprado, em tese, estaria apostando, eu digo entre aspas, porque não é aposta, mas você estaria apostando numa movimentação de alta, enquanto o vendido estaria apostando numa movimentação de baixa. Só que o vendido, ele vai colocar a entrada dele aqui, o alvo embaixo e o stop em cima, concorda? E o stop dele vai ser uma ordem de compra. Por quê? Porque ele vai ter que zerar aquela posição vendida. E por que eu estou te falando isso? Porque o mercado é movido por ordens de compra e de venda, que podem ser tanto stops como ordens de compra propriamente ditos.
Então, geralmente, o mercado também vê uma região de stop, quando você deixa o teu stop ali posicionado abaixo de uma mínima, como uma região forte de compra. Então, isso acaba acontecendo, a manipulação acaba acontecendo como algo natural, um fenômeno natural do mercado. Afinal, ele precisa manter o equilíbrio, e para manter o equilíbrio, ele vai precisar pegar aquela liquidez que há ali embaixo. Ou seja, a liquidez externa também pode ser dita que é a região onde geralmente a gente vai ter os stops e os alvos e podem ser mais suscetíveis de captura. E por isso surge o conceito de buy side e sell side liquidity. A buy side liquidity é o que a gente chama de topos alinhados. São regiões com múltiplos retestes e eu sempre digo aqui, quanto mais toques em uma linha, mais frágil ela é, mais fraca ela é. Porque quando a gente vê vários toques em uma buy side liquidity, a gente sabe que vai ter uma porrada de stop ali em cima. Então, o mais provável é o preço jogar um pouco mais para cima, talvez até dar uma indução, subir um pouquinho mais, para depois virar a mão. E é justamente com isso que você tem que tomar cuidado. E não são poucas as situações em que isso acontece. E a mesma lógica se repete na sell side liquidity. A sell side liquidity são regiões mínimas com retestes, inúmeros retestes, e daí você vai perceber o quê? Quanto mais teste tem, mais suscetível é a ocorrer uma manipulação, e assim você pode tomar um stop por bobeira. Eu vou te mostrar na prática como identificar essas regiões, mas já fica aqui um insight para você. Se você quer ganhar dinheiro no mercado, perder pequeno e ganhar grande, você precisa dominar essas regiões. E quando eu digo que o mercado só precisa de duas linhas para ser lido, é porque de fato ele só precisa de duas linhas. E é isso que eu vou te mostrar agora no gráfico. Então, bora lá para o computador, que é o que interessa. E agora, o que vocês estão vendo aqui do meu lado é justamente o gráfico do euro, onde você vai ver vários referenciais, e é justamente nisso que eu quero te explicar. Como eu te falei, a teoria do prêmio e do desconto vai servir como um grande alicerce, uma muleta, para a gente entender a liquidez interna e externa. Nesse caso, eu preciso que você entenda uma coisa: existem várias referências. A gente vai ter a referência do time frame maior e do time frame menor. Como assim, Vini? Como eu te falei aqui no começo, existe uma hierarquia dos tempos gráficos. E essa hierarquia há de ser respeitada. E aqui a gente vai ter uma hierarquia de entender a importância de cada um. E se eu quero operar no day trade, no tempo gráfico de 5 minutos ou de 15, não tem como levar em consideração só o que está no de uma hora. Eu vou precisar ser um pouquinho mais ignorante, diga-se de passagem. Por quê? Não tem como você reunir todos os time frames em um trade. Ter até tem, mas isso é muito difícil. Então, o mais provável é que você consiga acertar se você se tapar para algum time frame, se você se tapar para algum tipo de movimentação. Então, a gente tem aqui o time frame de uma hora. E no time frame de uma hora, a gente percebe que há muita liquidez interna. Como assim, Vini, liquidez interna? Eu selecionei aqui dois fair value gaps. Esse aqui de cima está na zona premium, ou seja, se a gente quisesse fazer uma venda perfeita, a gente venderia ali. E esse aqui que está na zona de desconto. Então, em tese, não seria um ponto para uma boa venda. Mas na prática, a gente precisa de um jogo de cintura, porque sem isso você não consegue operar. E se a gente joga no de 15 minutos, fica mais fácil. Porque o que você pode fazer aqui? Você pode traçar um referencial só dessa pernada, e daí você já consegue se tapar de certa forma, né? Porque você está, de certa forma, abrindo mão de uma operação que leva em confluência coisas maiores, e, de certa forma, também falando assim, porra, eu vou operar time frame menor, então eu posso usar só isso aqui de referência. E o que você percebe aqui no de 15 minutos é exatamente isso. Você procura a melhor compra possível e a melhor venda possível. E a melhor venda possível vem aqui, nesse fair value gap, que foi onde fez o topo hoje. Qual que seria a venda ideal? Aqui é uma buy side liquidity, tá? Aqui é um topo, né, histórico. Então, em tese, a gente podia esperar um reteste aqui, mas não aconteceu. E hoje mesmo eu consegui fazer um trade aqui, mesmo sem esse reteste ali na buy side liquidity. Por quê? Justamente por ter o jogo de cintura, entender a virada de mão, sem me precisar importar com isso. Olha o que eu fiz aqui, ó. O mercado fez o topo ali no Fair Value Gap, que saiu um pouco aqui de mão, eu mexi sem querer aqui no Fair Value Gap, mas aquele foi o Fair Value Gap que rejeitou o preço, ou seja, um ponto de liquidez interna, a gente observou a virada de mão, o preço fazendo a reversão, e o que eu fiz aqui foi basicamente pegar um Fair Value Gap do de 5 minutos e buscar uma venda ali, perceba. Fair Value Gap de 5 minutos foi o que rejeitou nos 50%, e o que eu fiz foi pegar uma venda na virada de mão, inclusive abrir esse trade ao vivo, inclusive tem um vídeo aqui no canal, se você procurar a data, ali lá pro dia 26 de março vai estar o vídeo no canal do YouTube se você quiser ver. Dito isso, eu peguei uma virada de mão, reteste no Fair Value Gap e surfei até aqui embaixo. Por que eu botei o alvo aqui embaixo? Porque tinha uma sell side liquidity e aqui já começaria a ser liquidez externa. Ué, Vini, como assim liquidez externa se está dentro do range? Eu estou falando que seria liquidez externa levando em consideração o gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, essa aqui era uma mínima relevante. Então, provavelmente, o preço precisaria de um esforço maior para rompê-la. E teve esse esforço, teve essa energia, mas podia não ter. Então, meu alvo ficou na mínima. E o que eu quero que você entenda é que a buy side e a sell side liquidity, que são os pontos de liquidez externa, vão servir para você colocar os seus alvos de uma forma mais precisa e você saber posicionar os seus trades. Isso é muito, 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 muito importante. E eu tatuaria no cérebro se eu fosse você, porque esse conceito é essencial, principalmente se você quer ganhar dinheiro no mercado. Por quê?
Deixa eu traçar aqui com vocês mais um paralelo para vocês entenderem. Digamos, tá? Vamos fazer uma análise aqui na prática, então. Tá? Vamos botar aqui no gráfico de 1 hora do euro para você entender essa análise. Ora, vou botar no de 4 horas, que eu acho que consegue ficar maior. Ó. A gente percebe que a movimentação do euro foi forte de alta depois desse market structure shift. Não vou entrar nesse mérito aqui, não vou ficar explicando a movimentação. E depois, a gente ficou lateral aqui por um tempo. E o que parecia até então é, ora, o euro atacou essas mínimas, então ele tem força sim para subir. Né? Porque em tese essa aqui seria um ponto dentro da nossa teoria do prêmio de desconto, seria um ponto na zona de desconto para comprar. Só que o que aconteceu foi o contrário. O mercado tocou nessa região, não teve força suficiente para subir, principalmente por conta desse fair value gap aqui, que foi a liquidez interna, e ele impulsionou uma nova pernada de baixa. Aqui, provavelmente, eu não teria ganhado dinheiro, provavelmente, se eu fosse fazer um trade maior, né? Eu não opero um time frame tão grande assim, mas provavelmente vai fazer uma compra aqui, levando o preço até lá em cima e acabar tomando um stop depois. Acontece. Mas o que aconteceu aqui foi, o mercado formou um novo referencial, e a partir disso eu tracei a buy side e a sell side liquidity. E foi justamente nessas duas buy sides liquidity que veio a virada de mão. Por quê? Porque eu entendi que isso aqui era liquidez externa, eram topos alinhados. Ou seja, a partir desses topos a gente veria muito stop. E também era uma região de forte oferta e demanda justamente por causa desse fair value gap. E foi justamente isso que a gente testemunhou. Perceba que o preço tocou ali, rejeitou muito bem. Não à toa a gente conseguiu pegar essa virada de mão, tá? Vou até botar aqui para vocês verem, ó, botar no replay. Que essa aqui a gente conseguiu operar no gráfico de 1 minuto, ao vivo, junto com os alunos da comunidade Penido. Tá? Aqui, ó. Esse foi o fair value gap que gerou a compra. A gente pegou um ataque até lá em cima e bateu o alvo, inclusive. Tá? Ou seja, o jeito que eu opero, inclusive, não depende 100% disso. Como eu já te falei aqui algumas vezes, eu opero um modelo simples e específico que eu não dependo tanto de acertar o viés do mercado. É um modelo que acontece todo santo dia e tudo mais. Mas você precisa ter essa leitura muito clara no teu cérebro para você conseguir ler o mercado da maneira correta, tá? Por exemplo, agora, o referencial é esse? Sim, mas se eu for operar no time frame menor, o que eu vou fazer? Traçar esse referencial, entender que o preço está lateralizando perto da zona de equilíbrio, então provavelmente amanhã vai ser um dia mais lateral, mas a gente viu uma pernada de baixa muito forte, então é bem provável que a gente mitigue parte desse movimento e a partir daqui talvez dê continuidade. Porque se a gente traçar uma nova referência aqui, a gente percebe exatamente isso. Um potencial reteste na zona de equilíbrio para dar continuidade a esse movimento e atacar essas mínimas aqui que são fortemente alinhadas e ainda não foram sweepadas de fato. Ou seja, eu acabei de te explicar na prática como eu leio o mercado, como eu entendo as movimentações e como eu identifico os principais pontos de ataque. E quando eu digo que você só precisa de 2 linhas para operar, é exatamente isso. Quando você entende o conceito da buy side, da sell side, liquidity, você sabe surfar os movimentos do mercado e mais do que isso, você sabe perder pequeno e ganhar grande, porque no final das contas o que eu estou te propondo aqui é exatamente isso. É o dilema da batata frita, como eu te falei no começo. Quando você vê que o movimento de baixa está sendo tracejado, você não precisa entrar vendido agora. Você pode esperar um reteste, porque você sabe que há liquidez interna aqui para ser capturado e depois voltar ao movimento principal, que é assim de baixa, pelo menos no momento, é a movimentação predominante no mercado, certo? Além disso, eu decidi separar aqui e explicar para vocês uma dinâmica muito importante, principalmente se você opera índice ou Forex, tá? Cripto não é tão relevante assim, que é um site chamado Forex Factory. Forex Factory, a tradução seria a fábrica do Forex, tá? É um site que te mostra os dias de dados econômicos relevantes. E por que isso importa no mercado, tá? O mercado, principalmente o mercado de Forex, é um mercado movido pelas incertezas do câmbio global. E isso vai envolver tensão geopolítica, guerra, taxa de juros e tudo mais. Então, esse site aqui vai servir como um guia para a gente. Porque quando sair algo de relevante na economia global, provavelmente o mercado vai se volatilizar mais. A gente gosta de dizer que o institucional ele espera um movimento como esse para manipular de fato o mercado e conseguir capturar o máximo de liquidez possível. E esse site aqui vai servir como um guia para isso. Você consegue ver de todas as datas os dados econômicos. Inclusive, tem algo muito interessante aqui que são esses filtros, tá? Basicamente, essas pastinhas, elas representam a relevância desse dado econômico. Nesse caso aqui, por exemplo, amanhã, que é quarta-feira, dia 27 de março, a gente percebe que só tem uma notícia de alta relevância, que é o Red Flag, que é a bandeirinha, a Red Flag, bandeira vermelha, pasta vermelha, enfim. Essa pastinha vermelha, ela representa uma notícia de alto impacto, que provavelmente vai volatilizar o mercado. Fora isso, a gente tem as de pasta amarela, que não são muito relevantes, e laranja, uma relevância mediana. Se você quiser filtrar mais ainda, você pode fazer tirar os pares menos relevantes, como dólar canadense, dólar australiano, iene japonês e tudo mais, e deixar só isso daqui. Você pode até tirar as pastas amarelas. Eu gosto de deixar
para ter uma noção. E daqui você consegue ver os dias mais movimentados, como por exemplo quinta-feira. Quinta-feira é um dia que é um pouquinho mais difícil de operar, porque tem pedido de auxílio-desemprego saindo, tem o GDP, que é o PIB dos Estados Unidos, tem um Pending Home Sales, que é um dado do mercado imobiliário, enfim. Sexta-feira, por exemplo, a gente sabe que é um feriado bancário na Europa inteira, na Suíça e no Reino Unido, né? Porque já não faz mais parte da União Europeia. Ou seja, é um dia que provavelmente vai ter menos volatilidade no mercado e provavelmente você vai tomar um stop bobo, o spread vai estar maior se você for operar Forex. Vamos botar aqui na semana que vem. Segunda-feira é um dia mais ou menos tranquilo de operar. Terça-feira é só pastinha amarela, então tá tranquilo. Quarta-feira já é para você ficar mais de olho, porque tem bastante coisa. Non-Farm Employment Change, basicamente a mudança dos empregos não agrícolas dos Estados Unidos, também volatiliza bastante o mercado, é um dos dias mais chatinhos de operar. Por que eu estou falando isso? Para você ficar ligado nesses fatores extra-mercado, porque isso pode te atrapalhar, ou você evitar operar nessa hora, você acompanhar o mercado como estudo, mas evitar operar, porque às vezes acaba se tornando quase que uma aposta e eu não quero que se torne isso para você. Então, nessa aula eu te expliquei a fundo como aplicar a teoria do prêmio de desconto e como identificar a liquidez interna e externa para masterizar as suas entradas, perder pequeno e ganhar grande, porque isso aumenta muito a sua assertividade. Porque você entende as referências, entende como pode usar todas as músicas em uma grande canção, em uma grande composição e fazer essa música tocar e você dançar conforme ela, que no final das contas é o que o mercado faz, você tem que saber dançar conforme a música e se adaptar aos cenários. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixar teu curtir e teu comentário caso tenha alguma dúvida, e com certeza vai ser muito importante ter o feedback para as próximas aulas. Se você não quiser perder nenhuma delas, é só se inscrever. Tamo junto, é só o começo, e até a próxima. Tchau, tchau.